vou fazer um balanço conjuntural, mesmo porque nós estamos, talvez, há cerca de menos de 60 dias da manifestação da crise dentro da economia brasileira, e essa manifestação ela leva meses para se mostrar nos indicadores macroeconômicos. Ela se mostra de início, é quando começa algum desemprego localizado e, principalmente, quando começam a haver cortes de encomendas entre as empresas. E isto a imprensa já tem relatado várias atitudes e decisões de várias empresas, a mais cantada em prosa e verso talvez seja a da Vale do Rio Doce, que já providenciou, já tomou decisões de cortes drásticos nas suas exportações. Eu vou tentar levantar algumas questões de longo prazo, depois me explico por quê. Antes, entretanto, eu quero levantar algumas premissas teóricas para refrescar as memórias de alguns sobre algumas questões que eu reputo absolutamente essenciais quando a gente discute questões de longo prazo em desenvolvimento econômico. A primeira é que a história nos ensina que não houve nenhum país hoje desenvolvido que conseguiu se desenvolver sem uma inequívoca presença intervencionista do Estado Nacional, tanto em termos internos, no território nacional, seja como produtor, indutor, estimulador, conduzindo, financiando, seja no plano externo, através da sua diplomacia, da sua moeda, da sua força armada e da ciência e tecnologia. É uma ilusão, portanto, pensar, como imaginam alguns, que é possível crescer e se desenvolver sem a presença decisiva do Estado. Lembraria uma primeira grande diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é que os países desenvolvidos, eles conseguiram, depois de cerca de um século de sofrimento em cima da classe trabalhadora, eles conseguiram, por pressões naturalmente, ou porque essa força de trabalho se organizou, ou porque surgiram pressões progressistas na sociedade através de partidos políticos progressistas, o fato é que parte daquelas enormes desigualdades que também existiam na Inglaterra, que também existiam nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., boa parte disso foi atenuada, foi fortemente diminuída, e para isso, inclusive, colaborou muito a crise de 29, as consequências da crise de 29 e a crescente presença da União Soviética na bipolaridade do pós-Segunda Guerra Mundial. Uma terceira colocação que eu quero fazer é que todo mundo é a favor quando se fala em desenvolvimento, crescimento de emprego, crescimento da renda. Quando, entretanto, se discute sobre alguns requisitos necessários a promover o desenvolvimento, como, por exemplo, combater a desigualdade social e mexer na estrutura tributária do país, aí surge aquilo que se chama de conflitos sociais. O que eu estou querendo dizer é que desenvolvimento econômico não é algo restrito ao campo da economia, mas que, ao contrário, ele pertence, em grande medida, ao campo da política, e que o economista não pode esquecer disso em nenhum momento. Uma quarta questão é que nós devemos nos perguntar se o desenvolvimento econômico ele é para todos. Se todos os países do mundo podem almejar um dia serem desenvolvidos, e nós recebemos os ensinamentos de Celso Furtado mostrando que não, que o bonde do desenvolvimento tem lugares marcados, e quando algum penetra consegue subir, é porque foi puxado pela mão por um dos países mais ricos, que foi o caso exatamente Alemanha e Japão no pós-Segunda Guerra Mundial e Coreia depois da Guerra da Coreia, depois de 51, 52. Passou disso, todo o resto não pega esse bonde. Pode, portanto, almejar, quando muito, crescer, diversificar suas estruturas produtivas e tentar combater, de alguma forma, os seus graus de desigualdade. Mas eliminar o subdesenvolvimento é impossível. No seminário de ontem, eu ouvi, inclusive, de um dos palestrantes, que estamos no momento em que seria necessário a construção de novas teorias. Eu quero apresentar a minha radical discordância com relação a isso. Os anos 80 e 90 foram anos de profícua e enorme produção de teorias do mainstream, e deu no que deu.
Nós temos a nossa teoria, que nós criamos essa teoria, desenvolvemos essa teoria no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, que é a teoria do subdesenvolvimento econômico, primeiro por Prebisch e depois seguida e mais desenvolvida por Celso Furtado, e ela nos ensinou algumas questões absolutamente fundamentais que um bom economista não pode esquecer. É que nós temos doenças crônicas e genéticas, das quais nós não conseguimos nos livrar. Nós temos um problema de estrutura de balanço de pagamento, temos um problema de fiscalidade e temos um problema de financiamento de longo prazo. 3 problemas esses que, na verdade, tornam a questão inflacionária sempre com uma pressão latente. E temos mais. Enquanto os países desenvolvidos liquidaram com grande parte das suas desigualdades e homogeneizaram as suas estruturas políticas, econômicas e sociais, a nossa heterogeneidade cresce cumulativamente. Nós temos uma herança da colônia, temos uma herança da escravidão, temos uma herança da lei de terras, temos uma herança formidável, que eu vou voltar a ela, que é o período 1930-1980, temos uma perversa herança dos anos 80 e uma herança dos anos do neoliberalismo, que entre 90 e 2008, há um curto espaço de tempo, grosso modo entre 2003 e 2008, em que alguns tiveram a ilusão do autocrescimento. Autocrescimento esse que, em grande medida, foi determinado muito mais pelo efeito China e só nos anos mais próximos, através da expansão do crédito, principalmente crédito de automóvel e crédito para habitações de alto luxo, é que moveram essas curvas mais para cima. É verdade que a taxa de inversão cresceu um pouco, mas não basta, entretanto, nós examinarmos a taxa de crescimento da inversão. O investimento é algo que tem que sofrer uma radiografia, examinar a sua estrutura e como essa estrutura evolui. Não estamos mais investindo pesadamente na indústria de transformação. Hoje investimos mais pesadamente em serviços. Boa parte dos investimentos externos que são feitos no país, quando diretos, são, na verdade, e foram e continuam sendo, investimentos de transferência de propriedade que absolutamente pouco ou nada agregam à nossa capacidade produtiva. Lembraria que hoje, em que pese termos 200 bilhões de reservas, que é algo muito bom, que as tenhamos, nós temos também um passivo externo líquido de 600 e poucos bilhões de dólares, ou seja, um tamanho considerável. E o pior que não é que ele apenas cresceu, ele cresceu e de forma muito pior, porque grande parte da estrutura desse passivo externo era extremamente volátil e, portanto, não nos acoberta, não evita, digamos assim, o aparecimento de uma crise mais severa. Não nos dá a chamada falta de vulnerabilidade. 1930 foi um grande desafio para nós, e eu chamo a atenção para que, em 1930, o que nós éramos? Exportadores de commodities, apenas isso, tínhamos uma incipiente indústria, éramos livrecambistas, o nosso Estado Nacional era um Estado voltado exclusivamente para esse tipo de administração econômica, e, entretanto, com a crise de 29, como foi uma crise profunda e longa, esta crise fez com que as ideias de algumas pessoas tivessem que mudar. Mesmo porque, se eu olhar a América Latina como um todo, aqueles que mudaram ou foram assassinados ou foram simplesmente jogados para fora ou perderam os processos eleitorais. Dado que a América Latina, em 30, ela acorda, ela se dá conta de que, evidentemente, a crise era uma crise para valer. E nós soubemos aproveitar inteligentemente os graus de liberdade que aquela grande depressão nos forneceu, que depois da Segunda Guerra Mundial e uma série de outros eventos para os quais eu não tenho tempo aqui de discutir, o fato é que entre 30 e 80, os graus de liberdade no manejo da política econômica, ou seja, o grau de soberania nacional no manejo da política econômica, ele aumentou consideravelmente e nos permitiu, portanto, avançar, construir um Estado Nacional interventor, construir um processo de industrialização bastante exitoso, em termos de América Latina, e transformarmos um país em que 80% da população vivia no mato
E hoje, apenas 20% ainda vive no mato e o resto vive nas cidades. Eu disse no início que eu queria me referir à questão de longo prazo. E, nesse sentido, nós temos alguns desafios externos e alguns desafios internos que exigem um mapeamento e uma análise severa. Vejamos rapidamente os desafios externos. Acho que a política comercial brasileira tem que mudar e mudar radicalmente. Nós temos que sentar e conversar com a China e dizer: os negócios da China já terminaram. Temos que rever, portanto, o que fazer com o comércio chinês. Porque a China se preparou para enfrentar a crise. A China desgravou, inclusive, os seus setores labor intensive. Exatamente para quê? Para avançar ainda mais nos mercados internacionais. E a China avançou sobre o continente africano. Lá estão mais de 100 mil chineses e cerca de 35 bilhões de dólares de investimentos, porque a China está inventando, evidentemente, no continente africano, uma nova fonte de fornecimento de matérias-primas e alimentos que possa concorrer com a América Latina e pressionar preços para baixo. Então, temos que correr e discutir com eles. Embora a ALCA tenha naufragado, eu lembraria que os Estados Unidos continuam, na verdade, só que agora comendo pela borda do prato. Eles fizeram o NAFTA e puxaram o México. E fizeram uma série de TLCs, Tratados de Livre Comércio, com grande parte dos países da América Central, com o Chile, com o Peru, com a Colômbia. O do Uruguai não foi ratificado. E isso significa, na verdade, frações da ALCA. Isso significa, na verdade, uma série de dificuldades que seguramente nós vamos ter se enveredarmos pelo caminho de uma decisiva e necessária integração sul-americana. Nesse sentido, eu chamo a atenção também de que há problemas sérios que podem atrapalhar essa integração. O país tem que mudar a sua atitude internacional com relação à América do Sul e deixar de pensar apenas em ter saldos comerciais. Todo mundo quer ter saldo comercial. Mas se quer realmente fazer um processo de integração sul-americana, digo sul-americana porque o México já há muito tempo, desde 94, quando assina o Tratado do NAFTA, ele praticamente deixa de pertencer à comunidade latino-americana e passa a ser, na verdade, uma economia soldada à economia norte-americana. Portanto, o nosso jogo é muito mais com os países sul-americanos. Essa questão é uma questão chave, a forma da integração que se deve construir com os países. E lembraria mais que, na verdade, essa integração, que não se tenha a expectativa de que ela vai resolver algum problema considerável em termos da nossa demanda internacional. O comércio intrablocos entre os países subdesenvolvidos, ele mostra frações entre 5% a 10% apenas do comércio total desses países que são realizados intrabloco, justamente por causa da questão das semelhanças de estruturas produtivas, nível de desenvolvimento, etc. É diferente do bloco da União Europeia, do NAFTA ou da Ásia Rica, em que 2/3 do comércio internacional feito pela soma de todos aqueles países é um comércio que já é feito intrabloco. Chamaria atenção para a questão do pré-sal, dado que a quarta frota foi acordada, a quarta frota está passeando no Atlântico Sul, está passeando exatamente em cima do pré-sal brasileiro e muito próximo das camadas submarinas de petróleo de Angola e da Nigéria. E, evidentemente, esse passeio norte-americano não deve ser um passeio casual. Seguramente eles devem ter interesses deles. Os nossos desafios internos são, em grande parte, fruto das heranças a que eu me referi antes. Nós temos uma perversa herança social. Se em 80 o nosso déficit habitacional era 3 milhões de domicílios, hoje ele está orçado em torno de 8 milhões, e as projeções do próprio governo federal para daqui a 20 anos jogam esse número para 20 e poucos milhões de domicílios. Saneamento básico, todos esses 28 anos em que estamos vivendo em crise, geraram também corrosão no saneamento básico, impediram que esses índices de atendimento melhorassem substancialmente, de tal sorte que, se eu somar habitação e saneamento básico, eu já tenho aí quase 500 bilhões de reais
necessários de inversões para um período de 20 anos. A área da saúde pública, idem, ela está pensada com um requisito de 1,5 trilhão, e educação mais cerca de 1 trilhão, e os transportes urbanos, o orçamento programado, pensado no governo federal, se situa em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Somando essa bagatela, isto vai dar aproximadamente cerca de 57% da taxa de formação de capital do país. Ou seja, não há dinheiro para todos e para tudo. E, portanto, isso exige que o país acorde, que o país reintroduza palavras perdidas no tempo, como de priorização e seletividade, e escalonamento no tempo e no espaço, que são 4 palavras que, evidentemente, elas deveriam, a meu juízo, ser usadas daqui para frente. Para isso se requer, portanto, uma estratégia de longo prazo. A estratégia, a meu juízo, ela deve perseguir, basicamente, uma maximização do emprego, uma minimização do gasto de divisas, dado que nós vamos enfrentar problemas sérios de balanço de pagamentos logo, logo. E isso não precisa ser feito apenas com o Bolsa Família ou com qualquer outra categoria de assistência social. Isso deve ser feito, na verdade, através de investimentos produtivos, em grande medida, tipo habitação e saneamento, que têm a virtude de não só elevar pesadamente os níveis de ocupação, de mão de obra, mas também de exercer um efeito não só social, mas um efeito produtivo de rebatimento produtivo em vários setores, por ele interdependente. Temos que fazer, portanto, uma definição clara dos objetivos nacionais. Nós temos um Estado Nacional que não sabe para onde vai, ou não sabe dizer para onde quer que ele vá. Tivemos, nesses 28 anos de crise, uma profunda corrosão política que faz com que hoje, talvez, não sei se vou exagerar e dizer que na palma da minha mão tem um número excessivo de dedos em relação a candidatos prováveis à presidência da República, o que é uma demonstração clara da gravíssima corrosão política pela qual nós passamos e estamos enfrentando isto. Isso, portanto, vai exigir clareza de visão, definição clara de objetivos nacionais e a formulação de um projeto nacional de desenvolvimento econômico. Sem o que, acho um mero exercício técnico formular programas setoriais ou temáticos que estejam descolados, que estejam desprovidos de um plano nacional de desenvolvimento econômico no qual os nossos objetivos, nossos desejos de longo prazo estejam claramente definidos. É isso que eu tenho a dizer neste momento. Muito obrigado.